Opa! Bom dia, minha turminha! Olha, tia Rosângela aqui, hoje segunda-feira, eu trouxe a nossa agendinha de hoje. Mas hoje nós teremos história, primeiros contatos com os indígenas e a cultura indígena, teremos língua portuguesa, leitura e interpretação de texto e arte com ilustração. Então, antes da gente começar o nosso conteúdo de hoje, vamos fazer uma pequena revisãozinha dos conteúdos que nós já estudamos. Os primeiros habitantes do Brasil. Quem eram? Olha para mim, eu estou me parecendo com quem? Isso mesmo, com os indígenas. Eles que já habitavam aqui o nosso continente, o nosso país. Vocês sabiam que na época que os portugueses aqui chegaram, existia cerca de 5 milhões de indígenas? E que hoje, será que tem essa quantidade? Não existe não, gente. Foi realmente, tem poucos indígenas hoje aqui no Brasil. Depois veio a riqueza que vem do Oriente. Os portugueses chegaram aqui no Brasil porque eles foram em busca de caminhos alternativos para chegar ao Oriente, porque eles gostavam muito das especiarias que lá tinham. Quais eram essas especiarias? Eram cravo, canela, sal, açúcar, gengibre. Então, essas especiarias para o paladar dos europeus era essencial, era o que tornava muitos alimentos deles mais gostosos. Por isso, os portugueses chegaram aqui no Brasil. Por quê? O rei de Portugal, nesta época, mandou Dom Pedro Álvares Cabral em uma expedição rumo ao Oriente. Só que durante a viagem, ele fez um desvio e veio parar aqui no Brasil. Chegando aqui no Brasil, ele avistou um monte e disse assim, vou batizar essa terra de Monte Pascoal. Quando eles desembarcaram e começaram a expedição, descobriram que nossa terra era imensa. Então eles resolveram mudar o nome para a terra de Veracruz. Depois, eles descobriram que nossa terra era rica na madeira do pau-brasil e hoje passou a ser, a partir daí, o nosso país passou a se chamar Brasil. Né? Eles celebraram a primeira missa aqui no Brasil, depois pegaram suas embarcações e partiram rumo às Índias, né? Rumo ao Oriente. E agora nós iremos para o nosso conteúdo de história de hoje. Pois bem, turma, vamos dar início ao nosso conteúdo de hoje, né? De história, que é os primeiros contatos com os indígenas e a cultura indígena. Os portugueses, quando chegaram às terras que hoje nós chamamos de Brasil, eles fizeram algumas impressões sobre o que encontraram aqui. Observe essa imagem aí de vocês. O que é que vocês acham que os portugueses pensaram quando viram os nativos daqui? E o que os nativos pensaram quando viram os portugueses aqui chegando? Observem a vestimenta de um para a vestimenta do outro, né? O comportamento, os costumes de um e o costume de outro. Então, você já deve imaginar o que é que eles não pensaram, né? Nas caravelas de Pedro Álvares Cabral, vinha o escrevente, né? Caminha, e ele escreveu ao rei de Portugal, ele descreveu os habitantes daqui. A primeira impressão dele foi a seguinte, eu vou ler um trecho para vocês. A feição deles é serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e narizes perfeitos. Andam nus, sem nenhuma cobertura, nem estimam nenhuma coisa cobrir, nem mostrar sua vergonha. E estão acerca disso com tanta inocência como têm em mostrar o rosto. Ambos traziam os beiços de baixo furados e metido neles seus ossos brancos e verdadeiros. Olha só a primeira impressão que ele teve dos indígenas. Ele disse que eles pareciam pardos, um tanto avermelhados, eles estavam falando da cor da pele. Quando ele fala dos tenham bons olhos, bons rostos, bons nariz, né? E eles andavam nus, mas era de uma inocência tão grande que para eles andar nu era a mesma coisa de que estar mostrando o rosto.
coisa que para os portugueses era uma vergonha, né? A inocência deles era mostrada através do rosto. E o que mais impressionou eram os lábios dele, né, o beiço de baixo, que era furado e enfiava um osso, né? Era como se fosse ali um adereço que os indígenas usavam. Foi muito bem. O primeiro contato foi de muita estranheza, tanto para os portugueses quanto para os indígenas, porque as duas culturas, como eu falei, eram bastante diferentes. No início foi até amigável. Houve essa troca aí de presentes, né? Os portugueses querendo conquistar os nossos nativos, né? Deram de bonzinho, dando presente para eles, né? E isso se chamou escambo. Por quê? Os indígenas ganhavam essas bugigangas e em troca, né, eles davam para os portugueses ou para os europeus o pau-brasil. Era uma troca de mercadoria. Toma um espelho por uma tora de pau-brasil. Olha só, quanta exploração, né? Os primeiros contatos, como vocês observam na imagem, se deu lá no litoral. E só aos poucos houve uma movimentação para o interior por parte dos europeus. Quando os portugueses chegaram no litoral, eles começaram a se interessar pelas terras que eram ocupadas pelos indígenas. E pensam que eles pensaram duas vezes? Não. Eles resolveram expulsar os indígenas de suas terras, né? E matar os nativos, sim. Vamos matar para poder ficar com as terras deles. Foi um verdadeiro extermínio que se deu pelas armas e pelo contágio de doenças. Olha, os europeus tinham armas. E o que é que os indígenas tinham? Arco e flecha. Fora isso, ainda veio as doenças trazidas pelo homem branco, né? Que os índios desconheciam totalmente a cura. Doenças hoje chamadas de banais, como por exemplo uma gripe, um sarampo, um coqueluche, mataram milhares de índios. Inclusive, fazia com que grandes aldeias inteiras, né, fossem vítimas e não tinham imunidade e eles morriam naturalmente desses males. E outras doenças mais graves, como a tuberculose e a varíola. Esse processo de ocupação acabou com muitas sociedades indígenas que viviam nas terras desejadas pelos portugueses, desculpa. Toda essa violência permaneceu por muitos anos, resultando do pequeno número de indígenas que nós temos hoje. Nós vamos falar agora sobre a relação, né, dos indígenas com o meio ambiente. Qual era a relação deles? Muito bem. A relação dos indígenas era muito forte com o meio ambiente, porque os indígenas utilizavam tudo o que eles precisavam da natureza. Vale relembrar que eles respeitavam muito o meio ambiente, porque eles só tiravam de lá o que eles precisavam para sobreviver. Eles viviam da caça, da pesca, da domesticação de alguns animais, da agricultura e da domesticação de pequenos animais, como o porco do mato e a capivara. Eles não conheciam o cavalo, o boi e a galinha. Nessas imagens que eu trouxe para vocês, né, que vocês podem perceber aí, tá aqui o pescando, né, e aqui o outro fazendo armadilhas para caçar. Então, era assim. E muitas tribos indígenas, né, as que estão mais isoladas da população branca, eles ainda vivem desse jeito. A economia indígena se baseava principalmente pela colheita ou extrativismo vegetal, a caça e a pesca e a agricultura. A agricultura, eles usavam uma técnica de coivara. O que era coivara? Eles desmatavam e tocavam fogo na vegetação para poder plantar. Eles plantavam milho, amendoim, feijão, jerimum, batata doce, macaxeira, né? E com essa técnica, aquele solo aos poucos deixava de ser produtivo. E aí a tribo tinha que se mudar daquele lugar para outro. Por isso é que eram nômades, né?
porque a terra se tornava infértil, então eles iam em busca de outras terras para poderem plantar de novo, cultivar seus alimentos. Eles utilizavam também materiais para construir sua casa, tudo o que encontrava na natureza. Vocês observem aqui, ó, tá aqui um indígena e a sua oca. A oca totalmente feita de palha tirada da natureza. Até as vestimentas, ó. Aqui é uma canoa que eles construem utilizando troncos de árvores que já caíram de velhas. Eles não derrubavam a árvore, eles pegavam aqueles troncos que já estavam caídos e dali construíam a sua jangada. Aqui, ó, né, canoa. Aqui o arco e flecha também construído por materiais da natureza. Da palha, além de fazer suas ocas, eles também faziam utensílios como peneira, jarros, né, cestos. E com o barro, a cerâmica, eles faziam potes e panelas. Utilizando pedras, eles faziam martelo, faca, pilão, né, tudo feito com pedras, como vocês estão vendo a imagem aí. Penas e as peles dos animais, eles usavam para se enfeitar e confeccionar suas roupas. O urucum, que é essa sementezinha que vocês estão vendo aí, ela é muito usada para pintar o corpo dos indígenas. Caso vocês não saibam, os indígenas, eles adoram se pintar, adoram cantar, gostam de dançar, tanto que para tudo que eles vão fazer, eles dançam. Se nascer alguém, tem a dança do nascimento. Se casar alguém, tem a dança do casamento. Se falecer alguém, tem a dança para encomendar o corpo. Se eles forem para a guerra, tem também dança. Se eles voltarem da guerra, tem dança. Se eles forem caçar, tem dança. E assim eles cantam e dançam para tudo, tanto nos momentos tristes como nos momentos alegres. Na cultura indígena, ela se divide em tribos, que nós chamamos de aldeias ou tabas. Existem 2 líderes nessas tribos, nessas aldeias, que é o cacique, aqui representado por essa imagem, e o pajé. O cacique é o líder, só que ele não lidera a tribo sozinha, ele conta com o auxílio do pajé. O pajé é o que nós chamamos de sacerdote espiritual da tribo, é o curandeiro, ou seja, ele faz às vezes de sacerdote espiritual e às vezes de médico, porque ele é que tem toda a sabedoria do conhecimento das ervas medicinais para curar as doenças. Os indígenas, eles são politeístas. Eles acreditavam em vários deuses indígenas. Nós temos 3 aí. Eu trouxe apenas 3 para vocês. O Guaraci, a Jaci e o Tupã. O Tupã, eles acreditavam que foi o Tupã que criou tudo. Criou o mar, criou os rios, os animais, as árvores e o próprio ser humano, com a ajuda do Guaraci, seu filho. Guaraci é considerado filho de Tupã e é o deus do sol. A Jaci é a deusa da lua, responsável por tomar conta dos amantes e pela reprodução de todas as espécies. Então, meus amores, este foi um pouquinho do conteúdo de história de vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Daqui a pouco nós iremos passar para a nossa próxima aula. Então, continuamos assim na nossa aula de história. Façam as atividades do livro, ok? Tô com vontade de comer hoje uma coisa tão gostosa. Eu acho que vou fazer um bolo. Isso mesmo. É justamente o que nós iremos trabalhar hoje em leitura e interpretação. Receitas. Então, vamos lá começar a nossa aula? Nossa aula de língua portuguesa hoje é leitura e interpretação. Eu trouxe para vocês a receita de um bolo de cenoura. Uma delícia, viu? É um gênero textual, receita. Vamos lá? Primeiro eu quero que vocês leiam esse texto. É o mesmo texto que vocês têm no livro de vocês. Presta bem atenção. Bolo de cenoura.
eu vou dar um tempinho para que vocês realizem a leitura, tá bom? E aí, deu tempo para fazer a leitura? Muito bem. Depois, na hora que vocês forem fazer a atividade, vocês façam a releitura. Lembre-se, nós devemos ler o texto pelo menos 3 vezes. Primeiro, leitura silenciosa. Depois, uma leitura em voz alta. E por último, mais uma vez, uma leitura. Não esqueçam de sublinhar as palavras que vocês têm dúvida, que vocês não conhecem o significado, para depois vocês procurarem elas no dicionário, ok? Agora nós vamos para desse texto, eu retirei algumas palavras para o estudo do nosso vocabulário. Eu retirei a palavra unte, a palavra assadeira, polvilhar e despeje. Utre é aplicar óleo, manteiga ou qualquer matéria gordurosa. A assadeira, um utensílio de cozinha em que se leva alimentos ao fogo para assar. Polvilhar é espalhar pó ou farinha sobre alguma coisa. Despeje, derrame, esvazie o conteúdo. Essas palavras são para enriquecer o vocabulário de vocês. E eu trouxe mais uma vez um cartaz explicando o que é uma receita. Receita é um texto que tem a função de ensinar alguém a preparar um alimento. É comum que venha dividido em ingredientes e modo de preparo. E vou lançar um desafio para vocês. Qual é o desafio? Tia Kátia pediu vocês para vocês escreverem uma receita e mandar para ela. O desafio que eu vou pedir a vocês é que vocês tentem fazer com a ajuda da mamãe essa receita aí do bolo de cenoura. E depois que vocês fizerem, vocês batam uma foto e postem para mim. Que esse bolo deve ficar uma delícia. Olha só, eu vou mostrar para vocês, tá certo? Como ficou o meu. Olha só. Eu já comi até um pedaço, viu? Porque tava tão cheiroso, tão gostoso. Então é isso que eu peço a vocês. Façam um bolo de cenoura, batam uma foto e postem aí no grupo, dizendo, ó tia, eu fiz o meu bolo. E ó, fica uma delícia. Tá? Agora nós vamos termos a nossa aula de artes, tá bom? Não, o que é que eu vou pintar hoje? Eu tenho que fazer uma obra de arte bem linda. A aula já começou, desculpa aí, gente. Muito bem, gente, meus alunos queridos, nós vamos trabalhar em arte hoje ilustrações, coisa que a gente já vem trabalhando há um bom tempo. Então, vamos lá? Vamos começar a nossa aula? Meus amores, nós estamos trabalhando em arte e ilustrações. Então, eu vou falar aqui o que é uma ilustração. Ilustração é uma imagem utilizada para acompanhar, explicar, interpretar, acrescentar informações, sintetizar ou até simplesmente decorar um texto. Embora o termo seja usado frequentemente para se referir a desenhos, pinturas ou colagens, uma fotografia também é uma ilustração. Observem essa ilustração que eu coloquei aqui do lado, ó, para decorar, para enfeitar a nossa página da aula de hoje, né? A partir dessa ilustração eu posso muito bem criar uma imagem, ou eu poderia criar uma história, ou eu poderia criar uma história e depois criar uma imagem. Trouxe também para vocês observarem desenhos feitos com linhas, traços curvos e traços retos. Por que a tia trouxe esses dois tipos de ilustrações? Porque no livro de vocês, a atividade que eu estou pedindo para vocês realizarem no livro é a seguinte: vocês vão criar uma história e depois vocês vão fazer a ilustração dessa história. Só que vocês vão fazer dois tipos de ilustrações. A primeira com linhas curvas, observe aqui, ó, essa primeira imagem. E a segunda ilustração com linhas retas, observe aqui essa outra imagem. Então, essa é a atividade do livro de vocês. Espero que vocês consigam realizar essa atividade.
Meus amores, agora nós vamos encerrar a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? E faça como eu. Faça um bolo de você. Eu vou terminar, mas eu vou já comer um pedaço bem gostoso. Tchau, beijo, até a próxima!